Se você enfrenta dificuldades na hora de priorizar tarefas do dia a dia do seu trabalho, esse vídeo aqui é para você. Eu também tenho essa dificuldade, já pesquisei muito sobre o assunto e o que eu mais encontro na internet são dicas que são difíceis de aplicar, não tem muita praticidade nelas. Então nesse vídeo eu resolvi trazer 3 dicas que me ajudaram muito na hora de priorizar essas atividades e ser muito mais eficiente e eficaz no meu dia a dia. Se você chegou agora, esse aqui é o canal Carreira Alpha. Semanalmente eu trago dicas que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Então se chegou agora, já deixa aí a trinca do sucesso. Like, se inscreva e sininho. Isso aí, já vamos lá pro vídeo. Indo pra dica número 1 então. Tem uma lei chamada Lei de Parkinson, que não tem nada a ver com a doença. E o que ela diz é o seguinte, que o trabalho ele tende a se expandir de acordo com o tempo que você tem disponível. Ou seja, se você tem um trabalho para fazer, esse trabalho ele funciona como se fosse um ar que você coloca em um espaço fechado. Então esse ar ele tende a se expandir e preencher todo esse espaço. Então se você tem tempo disponível, esse trabalho que tem que ser feito, ele vai preencher todo o seu tempo disponível. Se você tem menos tempo, você tende a ser mais eficiente para realizar esse mesmo trabalho. Uma outra forma de falar sobre essa lei é de que se você considerar que o preço de alguma coisa é zero, a coisa é de graça, e essa coisa é útil para alguma pessoa, a demanda ela vai estar de acordo com a oferta. Se você tem mais oferta, a demanda ela vai acabar aumentando porque você tem mais oferta. Então a demanda ela se adapta à oferta. É por isso que a gente tem esse termo, que a gente deu a mão e a pessoa queria o braço. Se tem uma coisa de graça, a demanda ela tende a ser cada vez maior para adaptar ao que você está oferecendo. Então, como é que a gente traz isso para o nosso dia no trabalho? É uma lei muito interessante, inclusive se você consegue aplicar no seu dia a dia. Para mim, o que mais funcionou até hoje, já testei diversas ferramentas. Tem gente que usa a ferramenta para medir o tempo de trabalho, que faz cada coisa no dia, coloca tipo um cronômetro ali. Funciona para muita gente, mas o que mais funcionou para mim foi o calendário. Então, você pega aquele calendário do Google mesmo, bem simples, eu acabo colocando ali, então no começo da semana, no domingo, eu estruturo como é que vai ser a minha semana. Então eu crio blocos no meu calendário que vão falar exatamente o que eu tenho que fazer. Dessa forma eu consigo priorizar tarefas que não são tão óbvias no dia a dia. Então tem tarefas que a gente tem que fazer porque elas vão trazer um resultado a longo prazo, muitas vezes até fora do trabalho mesmo. Você tem um projeto em paralelo, você está escrevendo um livro, sei lá, está fazendo um curso. Coloca esse bloco no seu calendário. Isso vai te forçar a não utilizar esse tempo para fazer alguma outra tarefa que expandiria de acordo com o seu tempo. A primeira dica aqui então é transforme o seu calendário no seu chefe. A partir de agora, faça esse teste. Eu faço no domingo, então domingo eu estruturo a minha semana. É claro que eu não preencho tudo ali, eu tenho meu trabalho, eu tenho tem coisas no dia a dia que aparecem ali e você tem que resolver. Mas separe alguns blocos do seu tempo para resolver prioridades que você tenha por fora ou prioridades do trabalho mesmo, mas priorize a sua vida. Faça o calendário como seu chefe. Indo para a dica 2, é muito mais relacionado com a frequência de como é que você vai fazer as coisas. A cada 1 ou 2 semanas, eu vou lá e reestruturo esse ciclo. Então, a dica aqui é justamente priorizar o que é importante, quais são as tarefas mais importantes para você para as próximas 2 semanas, por exemplo. Então você vai lá num domingo, por exemplo, e você estrutura quais são as prioridades. Existem ferramentas para fazer isso, o calendário vai te ajudar, mas como é que você vai controlar o que está sendo feito no dia a dia? Existe uma ferramenta chamada Trello. Se tiver interesse nisso, eu posso fazer um vídeo só sobre o Trello ou só sobre a segunda ferramenta que chama Asana. São ferramentas parecidas, todas as duas elas cobrem essa parte, elas cumprem o que elas prometem e vão te ajudar nessa parte de se organizar melhor. Principalmente se você tiver uma equipe, e trabalhar com várias pessoas ali em um projeto específico, essas ferramentas ajudam muito. Recomendo, se você tem uma equipe e sente que está um pouco desorganizado ali no dia a dia, eu te recomendo aprender um pouco sobre essas ferramentas, uma delas, e talvez tentar trazer isso para a sua equipe. Você vai ver como é que vai mudar o dia a dia de vocês. Mas você deve estar se perguntando, como é que eu vou definir quais são as prioridades pensando no longo prazo? A terceira dica vai fechar esse assunto com chave de ouro. Transforme sua lista de prioridades, o que você chama de coisas que você tem para fazer, em no máximo
3 pontos principais. É uma regra de ouro, é uma das regras que eu mais levo a sério no meu dia a dia. Tudo que você tem várias coisas para fazer, eu tenho certeza, tem dezenas de coisas para fazer. Se force a transformar essas 10, 20, 30 coisas em 3 coisas no máximo. Então, para essa semana, o que eu tenho que fazer? Se eu puder entregar 3 coisas, para no final da semana eu falar, foi uma semana satisfatória, eu entreguei o que tinha que entregar, quais são essas 3 coisas? Por que isso acontece? E eu tinha muito esse problema, se eu não aplicasse essa regra no meu dia a dia, se não me policiasse com isso, mas o nosso cérebro, ele tende a querer resolver tudo, principalmente na época que a gente tá, entra numa rede social, a gente vê um monte de informação. Eu fiz um vídeo na semana passada, justamente sobre esse número de decisões que a gente tem que tomar. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aí para que assista, para entender por que isso é tão importante. Mas o ponto é que é o seguinte, a gente tem várias prioridades, mas o nosso cérebro, na verdade, ele não consegue memorizar várias coisas. Uma prova disso são aqueles joguinhos de sequência de cores, que a gente tem que memorizar uma ordem de cores e aí vai aumentando cada vez mais. Eu esqueci o nome, eu chamo de joguinho de memória, de sequência de cores. Mas vou deixar uma foto aí para que você entenda o que eu tô falando. Então, funciona mais ou menos assim. Não adianta você colocar 10 prioridades na cabeça, você não vai fazê-las bem. Você não vai conseguir focar em cada uma delas tão bem. Então se esforce para selecionar quais são as principais prioridades que você tem para aquela semana. Espero que tenha ficado claro. Nesse vídeo eu tentei trazer de uma forma prática mesmo, é o que eu faço no meu dia a dia. Eu utilizo algumas ferramentas, por exemplo, essas que eu citei. Tem também o Notion, que é uma ferramenta que é muito boa para te ajudar a se organizar. Bloco de notas, isso não importa tanto, eu acho que tem muito a ver com a mentalidade, como é que você leva o dia a dia. A parte do calendário, ela realmente resolveu a minha vida. Eu era muito menos organizado antes de ter um calendário, e eu acho que isso foi popularizado. Eu que nunca gostei muito nunca fui muito organizado com papel e tudo, de pegar, escrever alguma coisa no caderno, ir lá e abrir e olhar de novo. O Google Calendar, ele realmente resolveu a minha vida nesse sentido, porque eu coloco ali uma atividade e ele fica em tempo real ali vendo o que está acontecendo. Então ele automatiza essa parte de ter que procurar o que você tem que fazer. Para mim resolveu. Se você nunca utilizou, super recomendo, é de graça, basta você ter uma conta aí na Google, no Gmail, você pode utilizar o calendário. Além disso, essas ferramentas que eu falei, qualquer uma delas vai ter uma versão grátis, você pode testar, pode começar a aplicar algumas atividades ali, ver como é que você se controla bem com isso. Me avisa aí se ficou alguma dúvida, tem alguma das ferramentas que você tem dúvida de como utilizar, queria saber mais sobre dicas, como é que eu utilizo no dia a dia, deixa aí nos comentários, farei um vídeo com muito prazer. É isso aí, muito obrigado pela sua presença aqui, deixa aí nos comentários se tiver qualquer sugestão de tema, não só sobre produtividade, mas também sobre alguma parte específica da sua carreira que você está enfrentando alguma dificuldade. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.